simples, complicado, complexo e caótico. São 4 os tipos de problemas que normalmente a gente enfrenta. Quando a gente fala de problema simples, nós estamos falando de uma causa, uma solução. Tenho fome, eu como, passa fome. Quando eu falo de um problema complicado, nós estamos falando de uma situação onde eu preciso de um especialista para me ajudar nesse processo. Quando eu falo de um problema caótico, eu tenho múltiplas ações que geram o problema e eu tenho múltiplos resultados. Eu tenho quase nenhuma ação ou pouquíssimas ações que podem ser feitas para resolver o problema. Mas quando eu falo principalmente de problemas complexos, eu tenho ações múltiplas que são geradoras do problema e eu tenho múltiplas respostas. O que não significa que ao resolver o problema de um modo, eu não gere outra situação. E aí a gente fala de efeito colateral. Essa é a principal característica de um gestor neste momento de trabalho. Porque ele tem que lidar com um problema complexo que acontece dentro das empresas e que ele precisa entender como que ele vai liderar as pessoas dentro de um momento complexo com problemas complexos. Porque assim como nós aqui da Rise, que estamos em home office e que os negócios se modificaram completamente nesse momento, saindo de ações presenciais, que era um dos potenciais que nós tínhamos aqui na Rise, para um trabalho muito mais focado na facilitação online, nos processos de coaching online, ou seja, houve uma modificação. Eu imagino que no mercado de vocês isso também deva ter ocorrido. E essa transformação, ela exige uma posição de liderança que compreenda esse momento e que saiba como liderar as pessoas nesse processo aqui. Muitas coisas são envolvidas aqui. A percepção de propósito, né, e o propósito como sendo um fator que impacta diretamente nos resultados, a estrutura de comunicação, o trabalho de estabelecimento de regras simples para a gente saber como lidar com esse momento. Ou seja, muita coisa está envolvida nesse processo e a gente precisa ter clareza de como agir em relação a tudo isso. Por isso que nós decidimos fazer esse evento, esse Rise on Learning, esse segundo evento aqui, para falar sobre liderança em sistemas complexos. Porque este líder, ele precisa estar preparado para esse day after, para o momento em que a gente agora está reconfigurando, se transformando em algo diferente daquilo que a gente era mesmo, no momento anterior, de forma que a gente tenha modelos de trabalho diferentes, que a gente tenha estruturas de trabalho diferentes. E aí, nesse evento, nós decidimos convidar vocês para que a gente possa entender também um pouquinho de como que vocês estão vivendo esse momento, entender também quais são as 5 principais estruturas que impactam nesse processo de desenvolvimento, ou seja, do entendimento de como que as empresas estão lidando com essa situação. Existem 5 elementos que impactam nisso, a gente quer falar sobre eles com vocês. A principal percepção é como que a gente lida com esses momentos de transformação, né? Como é que a gente envolve as pessoas e convoca elas para a ação de trabalho, de que maneira a gente desperta a responsabilidade das pessoas para elas se coordenarem, se autocoordenarem, de que forma a gente trabalha também a questão da agilidade, da flexibilidade, do aprendizado durante esse processo enquanto a gente revê toda essa estrutura, como que a gente compreende o sistema e de que maneira a gente opera dentro desse sistema e aprende com o próprio sistema, né? De que forma a gente consegue trabalhar as pessoas em relação à comunicação, ao estabelecimento de confiança. Então existem diversos aspectos que impactam nisso. Algumas coisas elas podem ser simplificadas, outras talvez não consigamos simplificar neste momento, mas a gente precisa entender que para navegar em um ambiente complexo, a gente tem múltiplas ações e múltiplas tarefas e a gente precisa ter clareza. Nem todo mundo vai ser atendido, nem todos os problemas serão resolvidos, porque nós estamos falando de complexidade realmente. Então o meu convite para vocês é para que vocês pensem em quais são os aspectos que mais impactam hoje no seu dia a dia, de que maneira vocês estão lidando com a questão da complexidade e tragam isso para esse evento, para que a gente possa juntos conversar sobre como resolver isso, para que a gente possa entender de que maneira a gente faz isso. E nós vamos fazer isso de uma forma muito legal. Eu trouxe um processo gamificado,
tá? Não é exatamente um game, mas a gente vai trabalhar com base em um case que traz essa questão da complexidade para a gente entender como que a gente lida com essa situação, de que maneira a gente faz uma ação de desenvolvimento e de resolução. Então a gente vai experimentar algo e a gente tem a oportunidade de errar e aprender com os erros nesse momento aqui, mas a ideia é a gente explorar um pouquinho esse ambiente. Então esse é o meu convite para vocês, espero ter vocês lá no dia 7 às 16 horas para a gente conversar um pouquinho sobre lideranças em sistemas complexos, para que a gente possa ajudar vocês e as suas empresas a avançarem nesse momento aqui. É isso aí, um forte abraço, a gente se fala, até mais.